Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a presença dele aqui nessa noite? Aleluia. Meus irmãos, sem perca de tempo, livro de Éfeso, ou Efésios, capítulo de número 1. Glórias a Deus. A partir do versículo de número 11. Quantos irmãos localizam o texto? Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de voltar a esta casa. Normalmente quando eu venho para cá é aniversário de alguém. E hoje é aniversário do grupo dos homens. Glória a Deus, que alegria. Muito bom, feliz em revê-los, em estar aqui novamente. Como eu digo, é sempre bom rever amigos, né? E o pastor Rafael, eu ainda tenho contato dele ainda de Rafael Curso. Ele fala, Varão, tira esse contato aí, Varão. Ainda está Rafael Curso. Porque através do curso da Embeleze que eu conheci esse servo de Deus. E Deus ali fez a obra. E para a glória do Senhor Jesus, aí estão fazendo um lindo trabalho, ele e a esposa dele. E é bom, irmãos, semear em terra fértil. Porque a árvore em terra boa, ela gera fruto. E esse fruto agrega o crescimento da obra de Deus. Então a gente só planta, irmão. Quem dá o crescimento é Deus. Como diz o pastor Deró, se a gente não atrapalhar, a obra cresce, né? Glórias a Deus. Todos acharam? Que diz assim, versículo 11 do capítulo 1 de Éfesos. Nele te digo, em que também fomos feito herança, e havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós e os que primeiro esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também criado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da processão de Deus para o louvor da sua glória. Agora vamos voltar um livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Vamos voltar, Atos 19, glórias a Deus. A partir do verso 1, livro de Atos dos Apóstolos, 19. Aqui nasceu a igreja de Éfeso, nesse texto aqui. E a gente vai entender o porquê dessa leitura. Glórias a Deus. Eu vou estar lendo. Capítulo 19, verso 1 de Atos. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo, quando credes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então, quem sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Cristo Jesus. E os que ouviram falar foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo a mão, sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam. Amém? Só até aqui podem tomar assento, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, a igreja de Éfeso estava ali
entre a Ásia, nascida na região de Corinto, foi evangelizada pelos discípulos de Cristo, foi ali fundada neste período, e Paulo, ainda Saulo, porque na verdade não foi Deus que mudou o seu nome, na verdade Paulo ele tem uma dupla nacionalidade, ele é cidadão romano, também cidadão judeu. É chamado Saulo entre os judeus e chamado de Paulo entre os romanos e o povo gentil. Por isso que nos equivocamos em dizer que quando o Senhor Jesus teve um encontro com Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando ele cai de seu cavalo, preparando cartas para Damasco, para prender o povo que ali estava cultuando a Deus, louvando ao Senhor. Paulo, ainda jovem, assentado aos pés de Gamaliel, uma das maiores faculdades teológicas da época, vemos aqui que a determinação da sua família, que ele fosse um sumo sacerdote, um homem doutor da lei, um homem que seria um estudioso da lei. E Paulo, ainda pequeno, ele aprendeu muito da palavra de Deus através da Torá, Pentateuco, ali assentado com os sumos sacerdotes, aprendendo um pouco da cultura judaica. Os seus pais investiram. Vemos que o desejo dos pais era um, mas os planos de Deus era outro. Os planos do pai e da mãe é que seu filho ensinasse na sinagoga. Mas o desejo de Deus era que Paulo saísse das quatro paredes e evangelizasse, ganhasse o mundo afora. Então entendemos que aqui, muitas das vezes, o nosso desejo não é o desejo de Deus. Muitas das vezes o nosso propósito não é o propósito de Deus. Passamos a não compreendermos a Deus e começamos a questioná-lo dizendo: Senhor, por que deu errado? Senhor, por que aquela porta não abriu? Senhor, por que aquele relacionamento não deu certo? Senhor, por que aquela proposta de emprego não deu certo? Porque certamente não era aquilo que estava no coração de Deus. Mas aquilo que está no coração de Deus é bem maior do que a gente imagina. É muito maior do que aquilo que a gente espera. Por isso que muitas das vezes não compreendemos a Deus. Mas Paulo, em suas cartas, ele sempre falava: eu, Paulo velho, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele vinha com essa fala, ele dizia: eu não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Mas Luan, é muito difícil isso que Paulo fala, porque quer dizer que eu não vou viver as minhas vontades? Exatamente isso. Mas Luan, quer dizer que eu vou viver prisioneiro da igreja? Não. Seremos prisioneiros de Cristo. Mas e aí, Luan, qual é a diferença? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Deus, ele sempre dá boas dádivas àqueles que pedem. Deus, ele sabe dar boas dádivas àqueles que oram e buscam ao Senhor. E uma dessas dádivas é o Espírito Santo de Deus, que é o tema abordado nessa festividade de hoje. Paulo está preparado para levar essas cartas a Damasco, para assim ordenar para que prendessem um povo de Deus que estava cultuando ao Senhor. Paulo estava determinado, porque vemos em algum texto, em Atos dos Apóstolos também, que um homem por nome de Estevão recebe o batismo com o Espírito Santo. É ali o primeiro contato que Paulo presencia, um homem de Deus pregando na autoridade do Espírito Santo de Deus. Estevão recebe esta autoridade e começa a pregar. E as pessoas ficavam pasmas, tentando entender o que era aquilo. Paulo, juntamente com um grupo de homens, leva Estevão para fora da cidade. E Paulo, ainda jovem, aproximadamente 17, 18 anos de idade, está entre aqueles homens. E aqueles homens ordenam que
Apedrejem a Estevão. Estevão é apedrejado até a morte, mas o que nos chama a atenção é que mesmo servimos a Deus, quanto mais buscamos ao Senhor, quanto mais pregamos do Senhor, certamente seremos acusados e apedrejados injustamente. Mas não se preocupe, porque entendemos uma coisa: enquanto você está sendo apedrejado aqui embaixo, os céus estão abertos e o Senhor está contemplando a sua adoração e seu louvor. Estão te caluniando, adore a Deus. Estão te perseguindo, glorifique a Deus. Por quê? Porque os céus estão abertos. Estevão é morto. Mas a alegria de Estevão enfurece aqueles homens. Porque quanto mais apedrejam a ele vê a glória e o trono do Senhor. Agora imagina o sorriso no rosto de Estevão dizendo: pode apedrejar. Porque eu estou vendo o trono de glória, eu estou vendo o Senhor. Eu estou contemplando a face dele. Eu posso estar morrendo aqui, posso estar chorando aqui, mas eu sei que tem um lugar preparado. Paulo tem esse primeiro contato. Ele cresce, amadurece e continua perseguindo a igreja do Senhor. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Paulo está montado sobre seu cavalo em caminho de Damasco. E o texto diz que um resplendor de luz o cerca. E ele fica cego e cai do cavalo. Ou seja, um sinal fez o cair do cavalo. Vemos que muitas pessoas entram na igreja, pastor Rafael, atrás de sinal. E muitas das vezes acaba caindo do cavalo. A gente espera uma coisa e a resposta é outra. Se você veio aqui atrás de resposta para o seu coração, pode tirar o seu cavalo da chuva. Porque Deus não vai falar aquilo que você quer. Deus veio falar com você aquilo que você precisa ouvir. Pode levantar desse cavalo, pode abrir os olhos, porque o Senhor tem caminho aqui. Paulo levanta. Só que a vontade de Paulo nunca foi servir a Cristo. Porque ele sempre pegou aquilo que Jesus pregava, era heresia. Mas quando ele tem um contato com Deus, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele responde: és tu, Senhor? Espera aí, Paulo nunca teve um contato com Jesus. E de repente ele afirma: és tu, Senhor? Por quê? Porque a voz dele é inconfundível. A mesma voz que te chamou e te disse: eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua história e eu vou mudar a tua família. É a mesma voz, pastor Rafael, que falou comigo dentro do banheiro da minha casa, eu me preparando para ir para a balada, e a voz dizia: abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Eu falei assim: o que é isso? Eu estou ficando maluco, eu nunca li a Bíblia, será que tem esse negócio na Bíblia mesmo? Eu saía do banheiro e a mesma voz dizia para mim: sobe lá que o teu irmão tem uma palavra para você. Eu subi na casa do meu irmão e falei para ele assim: Fernando, ninguém me impede de ir para a balada, eu vou hoje, mas eu só quero confirmar uma coisa. Ele falou: o quê? Eu falei: tem esse negócio de Efésios 2:3 na Bíblia? Ele começou a chorar e ficou assim, extasiado. Eu falei assim: o que está acontecendo? Meu irmão está doido também igual eu, estou ouvindo voz e meu irmão está doido aqui em cima. O que está acontecendo? Meu irmão olhou para mim e disse assim: Luan, você não vai acreditar. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta, dobrei o meu joelho e comecei a clamar a Deus dizendo: Senhor, que não seja eu falando com o Luan, mas que venha ser o próprio Senhor falando com ele. Eu abri a Bíblia, Luan, e caiu em Efésios 2, versículo 3, está aqui marcado. Deus manda eu te dizer: ainda tem resposta para quem ouve ele. Naquele momento as minhas escamas caiu dos olhos, eu entendi. A minha luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas eu estou entendendo que o reino espiritual tem lutado para parar uma igreja. Mas o Espírito Santo de Deus vela pelo seu povo e pela sua igreja. E ele está aqui porque eu falei com ele aqui hoje. Eu pude já sentir a presença dele aqui hoje. E essa voz é inconfundível. Enquanto o ímpio cai do cavalo, Deus levanta como um crente. Enquanto o perseguidor cai do cavalo, Deus levanta como pastor de igreja. Porque é assim que ele faz, não é a nossa vontade, mas a dele.
Não é a minha vontade, mas é a vontade dele. Paulo cresce agora como um cristão. Paulo agora cresce e levanta como homem de Deus. Ele vai até a casa de um homem. Na casa daquele homem, Deus dá uma promessa. Fique aí 3 dias. Paulo não come, não bebe e só ora. Coisa de crente novo convertido. E isso falta para nós. 3 dias, sem comer e sem beber e orando. Senhor, fala comigo. 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 Senhor, fala comigo, que eu possa sentir aquilo que eu senti. Ah, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Quanto tempo você não clama mais em jejum dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me responde na tua palavra. Isso falta. Porque quando a gente é novo convertido, a gente não tem olhar para a vaidade. Eu vou falar, Jesus. O problema da igreja atual é que a vaidade tem crescido. Paramos de orar pelo Espírito Santo. E agora estamos ansiosos para ter uma boa qualidade de som na igreja. Deixamos de orar para que Deus tome os jovens e levante eles como profetas. E agora estamos orando a Deus para que Deus coloque bancos confortáveis nas nossas igrejas. Deixamos de orar para que Deus use essa nova geração para pregar o Evangelho. E agora a gente tem orado para que entre recurso dentro das nossas igrejas. O que acontece? A vaidade tem crescido. E a busca pelo Espírito Santo tem parado. Mas eu estou pregando aqui, pastor, para um grupo de homens, para me dar um tema desse, é que tem certeza da promessa do Espírito Santo sobre a sua igreja. E muitos que estão aqui hoje vieram buscar essa presença de Deus, tem certeza que Deus vai tomar crente aqui. Deus ainda vai levantar crente que está caído. Deus ainda vai tomar aquele que não está sentado aqui, vai pegar ele lá na casa dele. Ah, eu sou desses crentes aí. Pode ser jargão de pregador, mas eu acredito nisso. Enquanto você glorifica a Deus aqui, o Senhor está indo lá. Enquanto tu levanta a mão, tem crente entendendo isso aqui. Enquanto tu levanta a mão, mulher, é Deus visitando o teu marido lá. Tu entrou dizendo assim: Senhor, eu queria meu marido aqui louvando a Deus. Mas o Senhor, enquanto tu levanta a mão aqui, Ele está indo visitando ele lá. Talvez ele não vai entender, não estou conseguindo dormir à noite. O que está acontecendo? É o Espírito Santo de Deus te convidando para orar. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão. Não precisa de muito para chamar a atenção dele. Aleluia. Deus está entrando nos lugares mais escuros. Deus, ele entra nos... Eu vou contar uma historinha aqui. Isso é bíblico, tá? Um rei prepara um grande banquete. Ele envia um convite chamado save date. Esse convite é um pré-convite do convite oficial. Ele envia um mensageiro para a casa dos seus amigos, convidando para esse grande banquete, para essa grande festa. Passa-se os anos, passam-se os dias, e o rei organiza tudo para ter esse grande banquete. Ele chama o seu mensageiro e diz: olha, vá até a casa dos meus amigos. Eles confirmaram, eles vão estar presentes. Vai lá na casa deles e fala que a festa é hoje. O mensageiro vai.
Vai na casa de um e fala assim, rapaz, eu comprei, naquela época eu poderia ir, hoje não dá. Por quê? Comprei fazendas, agora estou cuidando delas, não vai dar tempo. Eu não tenho tempo para isso. Ele vai na casa do outro e fala assim, rapaz, naquela época eu era solteiro, dava para ir, agora eu casei. Estou aproveitando a lua de mel, não vai dar tempo. Ele vai na casa do outro, o outro fala assim, rapaz, eu comprei cabeças de gado, tomei muitas posses, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando muito, não dá. O servo vai até a casa do rei, sem jeito de falar com ele. E ele fala, rei, os seus amigos que confirmaram outrora, falaram que agora estão sem tempo e não podem vir para o banquete. O rei falou assim, não tem problema, mesmo assim vai ter festa. Mas rei, como é que vai funcionar? E os convidados? Ah, não tem problema não. Vai nos becos. Vai nas vielas. Trazendo para o tempo de agora. Vai para os bares. Vai para os pontos de tráfico. É o Espírito Santo, o servo indo. Vai. Vai e busca eles. Busca quem quer, porque quem quer vem, quem não quer fica. Mas Deus está levantando. Ai, quem não quer fazer, ele tira. Ele vai na viela, ele vai no boteco, ele vai de encontro à boate, ele vai aonde ele quer ir. Mas vai ter festa, vai ter. Vai ter banquete, vai ter. O rei não desmarca compromisso com a sua noiva. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. O Espírito Santo de Deus está buscando. Vai ter festa, vai ter festa. Não tem problema, quem não quiser vir não vem, mas quem quiser participar venha. Aleluia. Paulo foi encontrado. E Deus fala com o profeta, vai lá. Põe a mão na cabeça de Saulo. Porque ele está orando em uma casa. O profeta fala com Deus dizendo assim, calma aí, Saulo? Não, eu acho que o Senhor não conhece essa pessoa. Eu acho que a gente não está falando do mesmo cara. Não, é Saulo mesmo, é Saulo mesmo. Mas Senhor, se eu for lá, ele vai me matar. É aquele que tem perseguido a igreja do Senhor. Deus falou assim, eu já o escolhi. Pode não dar nada para ele, mas eu já escolhi. Pode falar que não presta, pode falar que não tem mais jeito, pode falar o que quiser, mas eu conheço um Deus que ele é reciclador. E aquilo que é lixo para o mundo, Deus pega, põe novas vestes, coloca no meio de príncipe e princesa. Ele coloca e ele faz do jeito que ele quer. Pode olhar para ela e dizer, peraí, não era ela que estava largada no mundo? O que ela está fazendo adorando a Deus? É que Deus faz nova a criatura. O Senhor faz obra nova na vida daqueles que o buscam. O profeta toca, cai como se fossem as escamas dos olhos de Paulo. E ele já começa caminhando no Evangelho. No capítulo de número 19, ele se encontra na cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, ele vai até Éfeso. Chegando em Éfeso, irmãos, e aqui a gente vai entrar no tema. Chegando em Éfeso, ele encontra um povo adorando a Deus, fazendo culto. Só que o povo era metade judeu e metade cristão. Quando Paulo chega na cidade, ele já interroga aqueles homens dizendo assim, vocês são batizados com o Espírito Santo? Aqueles homens falam assim, o que é isso aí, Espírito Santo? Que negócio é isso aí? Eles estão batizados em quem? Ah, João Batista nos batizou e a gente está aqui fazendo a obra de Deus. Nem sabemos o que é esse negócio de Espírito Santo. Tem problema não, vem aqui.
Porque o texto diz: João Batista preparou o caminho de alguém que iria vir maior do que ele. João batiza com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Vem aqui. Ele começa a pôr as mãos naqueles homens. Presta atenção nisso aqui, irmão. Do nada os irmãos começam a falar em outras línguas, começam a pular, sapatear. Eu vi uns irmãos aqui hoje assim. Ele começou a tocar e os irmãos começaram a pular, falar em outras línguas, profetizar. E foi aquele alvoroço e ninguém entendia nada do que estava acontecendo. O Espírito Santo se movendo no meio de Éfeso. Quem não profetizava começou a profetizar. Quem não falava em línguas começou a falar. Daqui a pouco o povo começou a pular, começou a sapatear. E o ministério do Espírito Santo ia se movendo no meio daquele povo. O texto diz que as vestes de Paulo curavam enfermos. Só que viu um povo atrevido, pastor Rafael, e queria expulsar demônio. Em nome de Paulo. Entrando na casa e a pessoa manifestada via de encontro àquela pessoa, ele falava assim: eu expulso você no nome de Jesus de Paulo. Rapaz, o demônio falava assim para ele: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço não. Dava uma surra bem dada naqueles homens e eles saíam correndo. E o povo não entendia o que estava acontecendo em Éfeso. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Essa herança do Espírito Santo de Deus veio para mudar o bairro. Veio para mudar uma cidade. Presta atenção nisso aqui, irmão. Gleba do Pêssego, quando recebe uma igreja, não é mais a mesma. Dois entenderam isso aqui. Gleba do Pêssego, Itaquera, São Mateus, aonde for, aonde recebe uma igreja, o bairro não é mais o mesmo. Deus, ele veio aqui nesta noite de hoje para inflamar, não só o teu coração, mas como o vizinho à direita, à esquerda, aonde tiver uma pessoa, um coração, o Espírito Santo vai alcançar. Deus vai tomar crente aqui, pastor, com autoridade. Deus vai tomar crente aqui com autoridade, inflamado, para inflamar pessoas aqui neste bairro. Se prepara, porque o Espírito Santo de Deus vai tomar crente aqui para mudar o quadro deste bairro. Quem fumava vai parar de fumar. Quem usava droga vai parar de usar. Quem bebia, meu Deus, eu vou falar. Quem vivia na prostituição vai sair, porque Luan, isso é promessa, isso é herança. O Espírito Santo de Deus veio para cumprir o seu propósito. Aqueles que querem receber da graça de Deus aqui nessa noite. Eu vou concluir. Quero louvar a Deus com os irmãos. Aí a gente chega no capítulo de número 1 de Éfeso. Agora Paulo está preso. Esse livro foi escrito em 60 depois de Cristo, no ano 60. Paulo está preso. E ele percebe, meus irmãos, que Éfeso não é mais o mesmo. O mundo tem entrado dentro das igrejas. O pecado tem tomado os púlpitos. Agora o povo que adorava a Deus estão adorando a deusa Diana, deusa da sensualidade. Uma igreja, irmãos, que era cheia de poder, agora está corrompida pelo pecado. O povo derrubando altares e levantando altares pagões para a deusa Diana. Paulo inicia o capítulo louvando. Isso aqui é uma adoração, é um louvor judaico. Ele inicia o texto, capítulo 1, louvando.
E ele percebe a necessidade da igreja que está em Éfeso. Lembramos de um texto bem conhecido, Efésios 6:10, a armadura de Deus. Porque Paulo sabia a necessidade que a igreja estava passando. Porque a batalha que eles estavam travando não era com pessoas, mas era uma batalha espiritual. Paulo inicia a carta, irmãos. Presta atenção nisso aqui que eu vou concluir. Paulo inicia essa carta dizendo: irmãos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz dou da parte de Deus, o vosso Pai, o vosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Paulo está dizendo, irmão, isso aqui é promessa. Isso aqui não é palavra minha não, isso aqui é promessa. Deus já escolheu você. Isso aqui é promessa de Deus, Deus já te escolheu. Isso aqui é propósito de Deus, Deus já te escolheu. A igreja está esfriando. Mas no versículo de número 14, o Paulo vem escrevendo dizendo: qual é o penhor da vossa herança para a redenção, da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Versículo 13, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Agora espera aqui, irmãos. O tema é o penhor. O penhor é um valor que vai exceder antes de um contrato, de uma oportunidade. Paulo está falando assim: o Espírito Santo vai adiante, vai primeiro. Isso é herança, isso é penhor. O preço já foi pago. E quanto judeu está batendo a mão no peito dizendo, nós tem a herança. Paulo olha para a igreja, a nossa igreja, nós aqui hoje, dizer assim: vocês já foram selados, vocês agora são herança. O inimigo pode se levantar, mas ele levanta para cair. O inimigo pode olhar para a tua casa e a tua família e dizer, não tem jeito. Mas você vai apontar o dedo para o diabo e vai dizer, a minha casa tem herança. A minha casa tem promessa. O diabo não vai brincar com teu casamento. O diabo não vai brincar com teus filhos. Por quê, Luan? Tem herança, tem herança. Tem herança. O Espírito Santo está sobre a tua casa. Se coloque de pé, irmão, que eu quero concluir. Vem aqui, devocional. Pior que tem crente, pastor, que tem medo de macumba. Vou falar. Uma certa feita estava indo no monte, passamos por uma encruzilhada e tinha um trabalho ali. E eu me aproximei daquele trabalho para ver se tinha algum nome, para eu tirar o nome da pessoa e orar por ela. E o pessoal que estava comigo estava do outro lado, gritando, misericórdia! Eu olhei para aqueles irmãos e eu falei, como é que é o negócio aí? Luan, esse negócio aí, toma cuidado que esse negócio pega. Eu falei assim, quem está no mundo sem Cristo pega. Mas eu tenho herança. Mal nenhum vai chegar sobre minha casa. Mal nenhum vai chegar sobre meus filhos.
Levanta a mão aí, porque eu já quero profetizar da parte de Deus. Até hoje o diabo brincou com o teu casamento. Até hoje o diabo brincou com teus filhos. Até hoje o diabo brincou com teus pais e com a tua família. Mas o Espírito Santo de Deus, ele chega primeiro. O valente só é valente quando o mais valente chega. O general de guerra está indo lá. Ele está quebrando o embaraço, está desfazendo o laço, está fazendo uma obra na... Xaramandarabaia sébia. Quem estava na bebida vai ter que sair. Quem estava cativo nas drogas vai ter que sair. Quem estava preso, algemado na prostituição vai ter que sair. Por que, Luan? Porque o general de guerra está chegando. O inimigo pode até preparar arco, o inimigo pode até preparar lança, o inimigo pode até preparar carros e cavaleiros, mas ele esquece que o nosso Deus, ele quebra arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Louve ao Senhor de você. Feche teus olhos. Jesus, só quero falar o seu nome. Eu quero que você declare sobre a tua casa e sobre a tua família. Sobre cada mente e coração. Vamos declarar isso aqui nessa noite. Porque eu sei que a paz em tua A minha família é a herança do Senhor. Eu falo Jesus. A minha família é a herança do Senhor. Jesus, só quero falar o seu Pega na mão desse irmão que está do nome. teu lado. Fecha o corredor se possível. Até ver todo vício se quebrar. Declarando Sacode que ele assim e fala: a tua família é a herança do Senhor. Seja profeta nessa noite, pelo amor de Deus. Determina a tua família, a herança do Senhor. Seu nome é poder, seu nome é cura, Seu nome, seu nome é vida. é o nome dele, Quebra as fortalezas, Ele quebra. queima Ele como queima. fogo, vem tua luz brilhar. Ele está aqui nessa noite. Jesus, só quero falar o teu nome sobre toda ansiedade e depressão. Está caindo por terra hoje. Para cada alma que esteja cativa. Está caindo por terra hoje. Eu falo Jesus. Seu nome é poder.
Quantos creem que Ele está aqui? nas montanhas. Quantos Vi-te creem que Ele nas está aqui? ruas, Jesus. Jesus sobre a escuridão. Talvez você entrou aqui Jesus espedaçado pela por minha dentro. família, eu clamo Talvez você teu entrou aqui santo machucado. nome, Jesus. Mas o Senhor Jesus está te visitando. Ele te visita. Grite Jesus das montanhas, grite nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo